A paz do Senhor, igreja. Nossa, pode abaixar. Está muito alto. Uhul! Pessoal, hoje está animado, hein? Que beleza! Eu fico feliz quando eu vejo a igreja animada, porque quando a gente era do mundo, não é verdade? A gente dava tudo para o mundo. Dava o máximo, dava tudo que tinha. Isso tem que ser o dobro. Jamais vamos aceitar menos que o dobro para Deus. Amém? Bom estar aqui com vocês, viu, pessoal? Tem tempo, né? Estavam me cobrando já. Mas assim, tudo é no plano de Deus, tudo é no tempo de Deus, não é verdade? E eu agradeço a Deus. Eu quero dizer para vocês que, para mim, é um momento muito lindo estar aqui pregando. Porque, assim, eu levo muito a sério estar aqui em cima. A gente diz assim, pregar é muito legal, mas, gente, é muita responsabilidade. Quem sobe aqui em cima sabe, até para dar um aviso, não é, Kelly? A gente sente a responsabilidade da igreja, porque é Deus que comanda, é Deus que manda, é Deus que traz a mensagem para nós. E eu vou falar uma verdade para vocês que vocês vão entender demais. Quando Deus vai trazer uma mensagem igual eu vou trazer aqui da parte de Deus para vocês, Ele ministra demais primeiro nos nossos corações, é muito. E é doído, gente. Você ser ministrado por Deus é doído. Eu estou mentindo, pastor? Porque Ele primeiro trata você ali a semana toda. Ele vai te tratando até você entender a mensagem. Quando você entende a mensagem, aí você consegue transmitir algo de Deus para a igreja. E é isso que eu espero fazer essa noite aqui com vocês, amém? Então vamos lá. A gente vai ter como palavra central Provérbios 6:16. Gente, eu estou sentindo, eu lembrei do meu pai aqui agora, graças a Deus. Porque eu estou sentindo mesmo que eu estou ficando velho. Eu não estou enxergando mais de perto. De longe aqui vai, mas se eu chegar perto, fica tudo embaraçado. Hoje eu entendo o Silvio. Silvio, logo eu vou ter que estar com óculos também, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá. Então vamos lá, Provérbios 6:16. 6 coisas aborrecem o Senhor. Sim, há 7 coisas que a sua alma abomina. Essa versão talvez está um pouco diferente aqui, porque na minha Bíblia está assim. Mas eu quis pegar essa porque ela fala assim, 6 coisas, vamos lá de novo. Seis coisas aborrecem o Senhor. Sim, há 7 coisas que a sua alma abomina. As 6 coisas aqui aborrecem o Senhor, mas a 7ª, que eu vou falar para vocês nessa noite, Ele abomina. Aí quando eu falo isso para vocês, vocês devem pensar assim, nossa, deve ser uma coisa muito cabulosa, deve ser algo muito... deve ser um assassinato, um adultério. Não é. Pior que não é. Lá na última vocês vão entender que não é, mas aborrece muito, muito. Chega a falar que abomina a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa é olho altivos. Olho altivos é aquela pessoa que tem aquele narizinho tupetudo. Aquele narizinho em pé. Alguém já conheceu uma pessoa assim? Em alguma área da sua vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, sempre teve um tipo de pessoa assim, não é verdade? Ela passa por você até o olhar, não é? Dizem hoje assim que aquele olhar de nojo, assim, ó. É uma das coisas que Deus, quer estar distante de Deus, é uma das coisas que vai deixar Deus triste. Nariz em pé. Sabe por quê? No reino de Deus, nós somos todos iguais. Repete comigo. No reino de Deus, somos todos iguais. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, assim, que você leve para a sua vida, põe dentro do seu coração isso. Ninguém é melhor que ninguém para Deus. A pessoa, o Carlão, Carlão, eu amo o Carlão, aquele pessoa lá fora, faz assim, Carlão. Ele está lá hoje, a mesma importância que o Carlão está lá hoje, recebendo vocês, é a importância que eu tenho que estar aqui trazendo essa palavra para vocês, a mesma. Para o reino de Deus não muda uma vírgula. E o que eu quero passar para você nisso? Que, infelizmente,
O crente tem a mania de ser muito taxado como chato, como achar que por ele ir na igreja 2 vezes na semana, 2 horas cada culto, ele é melhor que alguém. E para o reino de Deus não é assim. Não é quantidade de vezes que você vai na igreja. É como está seu coração dentro da igreja. Você já parou para pensar isso? Que estar na igreja não é ser igreja? Quantas vezes você pode estar aqui dentro, vindo, tendo cargo, e o seu coração é altivo? Você tem soberba. E Deus não te vê assim. Você tem que entender que para o reino de Deus, todos somos como pérolas. Aquela pérola que está lá no fundo do oceano, que quando abre, tem algo de especial. No fundo do coração, tem sempre pessoas especiais. Mas o que importa é como você vai tratar essa pessoa para que ela possa florescer o jeito especial de ser. Vocês estão me entendendo? Porque assim, é muito fácil eu vir aqui, porque Deus me abençoou, porque Deus trouxe algo financeiro para a minha vida. O que eu mais vejo é pessoas achar que status do financeiro muda algo perante Deus. E lá na Bíblia você vai entender que fala assim, que é muito difícil um rico entrar no reino. Pensa, o tanto que isso é profundo. E aqui eu quero deixar em Lucas 6:9, algo da parte do Senhor, que fala justamente sobre isso. Aqui em Lucas 6:9, fala daquela parábola do fariseu, que todo mundo conhece. Eu vou só explanar rapidamente, porque como são muitos tópicos, eu não quero que a gente perca tempo lendo, porque é uma palavra que todo mundo conhece. Fala que tinha um fariseu que estava na sinagoga, que ele orava alto, ele gritava: Deus, eu não tenho pecado. Deus, eu dou meu dízimo. Deus, eu jejuo. Não é verdade? E lá atrás tinha um irmãozinho. Ele não falava nada. Ele mal conseguia levantar seu rosto perante Deus. Porque ele sabia quem ele era. Ele reconhecia a grandeza de Deus e ele sabia quem ele era perante Deus. E ele falava: Senhor, eu não sou nada. Deus, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te entrego a minha vida. Me perdoa dos meus muitos pecados. E a pessoa que é altiva, ela tem uma dificuldade tão grande de reconhecer o pecado, gente. Porque ela sempre está ali no alto. E só sabe reconhecer pecado quem sabe como é estar lá no fundo. Quem passou pela lama. Hoje eu tenho propriedade para falar sobre uma pessoa que usa droga. Hoje eu tenho propriedade para falar de uma pessoa enganosa, de uma pessoa que corria de Deus. Hoje eu entendo essa pessoa e eu me coloco no lugar dela. Só vai entender algumas situações de vida quem já passou por ela. Eu estou falando assim, todo mundo tem que passar por isso, todo mundo tem que usar ela. Não. Oxalá que você nunca passe por isso. Oxalá que Deus queira mesmo que ninguém na sua vida passe por isso, que ninguém na sua família passe por isso. Só que quem já passou é igual o filho pródigo, não é verdade? Ele tinha tudo na casa dele. Então para ele nada fazia falta, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha onde dormir, ele tinha do bom e do melhor. Mas o dia que ele perde tudo isso, que ele sente aquele cheirinho assim, eu poderia estar agora tendo a comidinha da minha mãe, eu poderia agora estar deitado na minha cama, com meu cobertor, conversando com meu pai, com a minha mãe, e ele lembra só da sensação disso, e ele sofre muito com isso, e ele quer voltar, não é verdade? E quando ele volta uma pessoa transformada, porque ele passou pelo processo. Nós temos que passar por esse processo. Então eu quero dizer para você, não tenha esse olhar altivo, não tenha. Deixa Deus trabalhar no seu dia a dia, no seu coração. Perceba a voz do Espírito Santo. É tão especial você ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, fica nítido. Não é verdade? A gente já não passou por situação que você fala assim, por que eu fiz isso com essa pessoa? Não é verdade? Quem já passou por uma situação assim, que depois Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha, até você ficar tão constrangido ao ponto de voltar lá naquela pessoa? Não é verdade?
eu vou dar uma experiência minha. Eu estava no posto e eu falei para o frentista, cara, coloca R$ 70 para mim de etanol. Gente, eu não sou crente não. Muitas vezes eu entendo que eu não sou crente, que eu tenho que ser trabalhado. Deus tem misericórdia da minha vida. E ele falou para mim assim, R$ 70. Eu falei, R$ 70. Ele confirmou comigo, eu estou esperando. Passa um pouco, ele vem de novo. Falou assim, pronto, amigo, coloquei R$ 50 para você. Eu falei, amigão, eu falei 70. Aí ele falou, você não falou não. Eu falei, você está me chamando de mentiroso? Aí o tupete do... Aí acabou, ali não tinha mais o Marcos André crente não. Saiu de ladinho e ficou o André, o eu. Você falou que eu não falei R$ 70, sabe aquela... E começou a soberba. E foi indo. E naquele momento, Deus já estava tratando. E eu vendo aquilo, eu falando assim, cara, isso aqui não está certo. Mas o altivo quis ser maior, sabe? A prepotência foi maior. E eu fui debatendo ao ponto de nós dois chegar quase assim, se brincar, descer do carro para lá. Sabe o simples, o homem, quando pega o filho dele assim? E eu falei assim, irmão, faz o seguinte, beleza, tchau. E fui embora, e dali eu já fui trabalhar. Mas como é que trabalha, gente? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Como é que trabalha, gente? E foi. Foi indo o dia, foi indo 1 hora, 2 horas, e eu pensando naquele cara, o cara está no serviço dele, o cara está trabalhando. Como que eu posso discutir com uma pessoa dessa? O que eu mudei? E o Espírito Santo me trabalhando. Quem é você em Cristo? O Espírito Santo falando comigo. Quem é você em Cristo? Cadê você? Cadê aquele André que eu estou trabalhando todos os dias, aquele processo? Então acabou o processo? Esquece tudo? Irmãos, eu abasteço lá todo dia, porque o preço é bom, sabe? E eu ansiava para chegar aquele dia, eu ansiava para chegar o outro dia, para me conversar com ele. E assim, e cheguei outro dia, primeira coisa que eu fiz 2 corridinhas e corri para o posto. E nem estava faltando gasolina, eu tinha que falar com ele. E nisso que eu estou na fila de carro esperando para falar com ele, a bomba dele ficou ocupada e a do lado vazinha. Eu falei assim, o cara achou estranho, porque eu falei, eu vou ficar na fila, eu tenho que falar com ele. E Deus trabalhou no meu coração. E quando eu cheguei perto, meu carro era o próximo. Às vezes o diabo ele é sagaz, gente. Ele teve um intervalo. O cara veio, como tem Deus no céu, veio o cara lá cobrir ele no intervalo. Eu falei, pô, tá de brincadeira, Deus, você tá vendo aí, eu quero. Irmãos, eu fui lá, abasteci, encostei o carro e fui lá dentro de onde ele lanchava. Bati na porta, posso falar com você? Pode. Ele falou assim, eu quero te pedir perdão. O que eu fiz com você não está certo. Você está no seu horário de trabalho, eu fui ignorante, eu quero que você me perdoe. Ele falou assim, irmão, tem dia que a gente está assim, não preocupa, vai em paz, você está perdoado. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando isso, jamais, gente, pelo amor de Deus, não é porque eu sou exemplo para ninguém, né? É porque eu quero te mostrar como é o Espírito Santo na vida da gente, como ele pode agir e como a gente tem que dar lugar. Você tem que estar com a voz do Espírito, o coração tem que estar aberto, senão a gente não consegue, não é verdade? Então é isso. Esse primeiro tópico que eu quero dizer é que Deus, naquela oração ali, quem que Deus escutou? Todos nós sabemos. Ele vai escutar quem está com o coração contrito, quem está com o coração aberto, quem está disposto. É esses que Ele quer para o reino, é esses que Ele quer na obra, trabalhando. Porque essa sensibilidade, gente, a gente só vai entender quando a gente passar por algo parecido. Porque a igreja não é que acabou tudo não, pelo contrário, aqui é onde começou tudo de novo. É luta toda vez. O inimigo vai se levantar porque aqui são pessoas buscando algo maior de Deus. Você acha que o inimigo vai ficar feliz de você estar na casa do Senhor buscando algo melhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua comunidade, para a vida do seu estado? A gente quer mudar, não é aqui o Parque Entendeu? A gente quer mudar todos ao nosso redor. Não é verdade? Amém? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é... Peraí. Língua mentirosa. Fala misericórdia. Gente, outra coisa que infelizmente eu falo porque quando eu saí da igreja, eu escutava demais isso. Pessoas que já foram na igreja e falam assim, eu não volto nunca mais. Lugar que mais tem gente sem vergonha dentro da igreja. O povo que gosta de falar da vida dos outros. Quem já escutou isso aqui?
Quem antes mesmo de voltar para a igreja já viu alguém falar, ou até mesmo você fala assim, eu não vou para a igreja jamais. Eu conheço gente que passou por isso. Porque a língua, ela destrói, ela tem um poder. Nós vamos ler aqui em João 6,44. Olha o que fala João 6,44. Para você entender melhor o que uma língua pode fazer. Pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da... Você viu que poderoso o que fala aqui, João? Ele fala assim, olha, vocês com certeza são filhos de Deus, não é? Falei, eu sou filho de Deus, com convicção. Mas ele fala, o mentiroso é filho de quem? Do diabo. Gente, pensa o tanto que isso é forte. Você escutar da parte de Deus de João, um cara que era profundo na palavra, falar assim, que o cara que é mentiroso é filho do diabo. Porque o diabo ama a mentira. O crente, coloca isso dentro do seu coração. O crente tem que odiar a mentira. Tem que ter nojo da mentira. Se tem uma coisa que a gente tem que afastar, correr é da aparência do mal, não é verdade? Mas corre também da mentira, do mentiroso. Gente, não tem coisa pior do que você se tratar com uma pessoa que é mentirosa. Uma pessoa que não tem palavra, não é verdade? Não tem coisa pior do que uma pessoa que não tem palavra, que mente, que você não sabe quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está mentindo. E o mentiroso que se torna filho do diabo, é uma coisa tão profunda que ele não vê mais que está mentindo. Você já viu aquela pessoa que mente tanto que ele acredita na mentira? Não é verdade? Olha, uma das características principais da mentira é te levar, te induzir a achar que é normal ser mentiroso. Não é, gente. Pelo amor de Deus, ser mentiroso é a pior das características. O cristão, o filho de Deus, não tem a mentira como companheira. Amém? Eu quero relatar algo aqui que eu admiro muito na minha esposa. Eu não sou muito de falar, acho que ela vai até ficar... A minha esposa não mente. Eu já tentei pegar ela tantas vezes na mentira, vocês não têm noção. A minha esposa não mente. E eu dou glória a Deus por isso. Graças ao meu pai. Porque não tem coisa pior do que você pegar alguém que você ama na mentira, não é verdade? O mentiroso, aquela pessoa que você mal conhece, que você viu ali, você sabe que ela está mentindo é uma coisa, mas quando é alguém que você ama, alguém do seu convívio, parece que é muito pior, não é verdade? Parece que é um sabor tão grande você se travar assim, é uma decepção tão grande você depositar a confiança na pessoa, você andar com a pessoa e você descobrir que ela mente. E uma vez que uma pessoa mente para a gente, é tão difícil, né, gente? É um dos perdão mais difícil de liberar para o coração, é para o mentiroso. E eu vou falar para vocês um exemplo rapidinho, que eu gosto de ilustrar, porque minha vida foi muito intensa e eu gosto de ilustrar isso. Eu tinha um amigo que eu amava ele, amava de todo o meu coração. A gente era parceiro do mundo, a gente fazia tudo junto. Pensa em duas pessoas que andavam o tempo todo junto. O nome dele é Leonardo, e ele sabe disso. E foi uma época que eu trabalhava com meu pai e eu ganhava muito dinheiro. Eu fazia declaração de imposto de renda, eu pegava muito dinheiro fácil, rápido, no dia. Para um menino de 18 anos, com 200, 300 reais, do nada, assim, no bolso, era muito dinheiro na época, há 20 anos atrás. E eu pegava muito dinheiro, e eu bancava ele em tudo, porque eu amava a companhia dele. E além de eu bancar ele, eu bancava a companhia que ele tivesse. Se a gente saísse, ele nunca tinha dinheiro. E ele falava, eu não tenho. Eu falava, não tem problema, você vai comigo, estou te chamando. Você vem comigo? Ele, vou. E eu pagava tudo. Não tinha problema, eu amava a companhia dele. E uma certa ocasião, aconteceu que eu não tinha muito dinheiro. Naquela semana eu não tinha feito dinheiro, e ele trabalhava. E eu queria muito sair. E eu consegui pegar o carro da minha mãe. Na época, para pegar o carro era uma dificuldade. Vocês não têm noção. Eu não tinha carro, peguei o Golfão, pensei, tô bonito, só que não tinha nada. Como é que você pode estar com o carro e tudo não ter dinheiro? Não adianta nada. E eu falei para ele assim, Léo, vamos sair hoje, mas eu não tenho dinheiro, cara. Você podia me ajudar pelo menos com a gasolina, que aí o resto eu ainda tenho um pouco aqui, e aí serve para o que a gente for gastar. Ele virou para mim assim, gente, no meu rosto, e falou assim,
cara, eu não tenho nada, cara, eu queria demais, mas eu não tenho nada. Eu falei assim, não, vambora, a gente dá um jeito, nem que a gente fica só lá na porta das festas, né? E a gente fica lá e não tem problema. E fomos. Gente, quando chegou lá na porta da festa, não sei o que a gente foi fazer, eu acho que foi comprar uma bebida, algo, e ele não viu, e eu estava atrás dele. Quando ele abriu a carteira dele, assim, eu bem na fila, ele tinha muito dinheiro, um tanto de dinheiro assim, ó, sabe? Quando eu vi aquilo, sabe o que é uma decepção assim, sem tamanho? Porque eu fazia tudo por ele e foi uma decepção de uma pessoa que eu amava. Por isso que eu falo para você que é muito difícil quando a gente ama alguém e se decepciona. E dali para frente, foi tipo assim, eu perdi a graça, assim, aquela graça que eu tinha de ter a companhia, de querer estar junto. E dali para frente acabou. Depois foi cada um seguindo sua história. Eu vim para a igreja, ele continuou. Mas dali até no mundo teve uma divisão, nós dois. Por conta disso, ele me decepcionou. E eu lembrei dessa passagem aqui hoje, eu estava lembrando disso, sabe? Porque assim, gente, a mentira, ela nunca está sozinha. Não é verdade, Cláudia? A mentira, ela acompanha várias situações para chegar numa mentira. E geralmente é coisas erradas, porque se você não está fazendo coisa errada, você vai falar a verdade. E você vai bancar a verdade até o final. Porque a verdade, ela não é para magoar. A verdade é para esclarecer, trazer a verdade à tona. Não é verdade? Então eu quero que você traga isso para o seu coração. Seja verdadeiro. Seja um cristão de verdade. Não importa a situação, fale a verdade. Não é? Não tem coisa melhor do que a gente estar andando nos caminhos do Senhor e falar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem justo, um homem reto. Não é verdade? E tem mais um versículo, que é Efésios 4:25, que fala assim, portanto, abandone a mentira e diga a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Que lindo isso. Abandone a mentira e siga a verdade, pois somos parte de um mesmo corpo. Amém? Quando a igreja sadia entende isso, e eu estou vendo essa igreja tão linda, eu estou vendo essa igreja tão maravilhosa hoje nos louvores, aqui a gente buscando a Deus. Quando a igreja entende que somos todos um corpo, não tem mais divisão. Acaba a divisão. Porque eu entendo que se eu tenho uma perna, mas eu não tenho uma mão, vai me fazer tanta falta, não é verdade? Se um dos meus membros eu não tiver, ela vai me fazer tanta falta. Assim é a igreja. Não deixe jamais de pensar que você não é especial. Aqui para o Ministério Manancial você tem muito valor. Pode ter certeza. E sempre foi assim que meu pai, que eu via meu pai, o jeito dele de ser com as pessoas. Era esse jeito dele de achar que todo mundo era especial. Hoje eu estava vindo almoçar e a Isabela falou assim, que eu estava falando dessa passagem para eles. E ela falou assim, eu nunca vi meu avô mentir, pai. Eu não lembro do meu avô mentir. Pelo contrário, às vezes ele dava um jeitinho para não magoar ninguém. Mesmo que a pessoa tivesse errado, ele ia lá, tentava conversar, tentava do jeito dele fazer com que a pessoa não desanimasse. Porque a mentira, gente, ela evolui. Ela nunca fica só numa mentira. Amém? Mãos que derramam sangue inocente. 3. Mãos que derramam sangue inocente. Lá em Gênesis 4:7 fala assim, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta e à sua espera. E deseja confrontá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Amém? Mãos que derramam sangue. Gente, quando fala disso aqui, eu lembro muito de Caim e Abel. Né? 2 irmãos. Na verdade, o irmão é feito... Na verdade, eu acho assim que o irmão é um segundo espelho da nossa alma, não é? É alguém que você pode contar, tem que ser assim. É alguém que, em todo momento da sua vida, você vai querer o bem, você vai querer ver bem, quer cuidar dos filhos. E aqui, quando eu lembro de Caim e Abel, é angustiante, porque por conta de inveja, você derramar o sangue do seu irmão inocente, porque ele era inocente, o que ele fez foi só querer oferecer o que era melhor para Deus. Não é verdade? A única coisa que Caim queria, ele pensava assim,
eu fico assim tão triste, não sei porque isso me magoa tanto, porque eu tenho um irmão, gosto muito, amo meu irmão, mas assim a vida traz tantas decepções no dia a dia que aí às vezes vai fazendo a gente se afastar. E eu sei que isso não é um sentimento bom, não é um sentimento de Deus, não é o que Deus quer para nós. E eu vejo que a cada dia mais eu tenho que seguir os caminhos de Deus, sabe? Não tem mais como correr, não tem como. E eu sei que não é só esse sangue aqui que leva à morte. Muitas vezes a gente já pensa aqui em Caim e Abel. E quando eu estava preparando essa mensagem, e eu pensei em Caim e Abel, mas eu falei, tem morte pior do que essa aqui, sabia? Infelizmente tem. Quanta gente que era produtivo na obra de Deus, quanta gente que servia a casa de Deus, quanta gente que era aqui do nosso meio, que andava com nós, e a gente por uma palavra consegue fazer uma pessoa dessa se afastar dos caminhos de Deus, e dali em diante a pessoa não querer mais os caminhos de Deus, e no futuro dessa pessoa ninguém sabe, é tão incerto, porque nesse intervalo Deus pode trabalhar de novo, e eu creio nisso, mas tem muitos que perdem a vida por conta de uma palavra que foi dita dentro da igreja. E eu sei que tem muito isso, sabe? E Deus vem trabalhando isso no meu coração, porque a gente tem que entender o preço de uma alma, o preço de uma vida para Deus. Tem muito valor, gente. E o que você fala pode, às vezes, acabar com a vida espiritualmente, e dali, no futuro, acabar até mesmo com a vida da pessoa, não só fisicamente também, não só espiritualmente. Então eu quero deixar essa noite, não vamos nos apressar a perder a paciência com pessoas que estão dentro da igreja, porque é tão difícil já você conseguir que a pessoa venha, que a pessoa participe, que a pessoa conheça a Deus, e depois que essa pessoa está começando a se consolidar dentro da obra, qualquer palavra pode tirar essa pessoa, ferir de tal maneira, porque eu sei que tem gente assim, gente que teve um filho que era dentro da igreja, gente que teve um marido que era dentro da igreja, e uma palavra tirou essa pessoa e ela nunca mais quis voltar. É muito sério, sabe? É tão sério quanto eu falo, quanto é pregar aqui, subir e pregar, é muito sério isso. Vamos ver aqui, Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta iraste contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Está vendo tanto que é pesado uma palavra? É sobre isso aqui que eu estava falando. Deus é muito claro, a palavra de Deus ela não tem meio termo, ela é muito clara. Ela te dá tudo aqui, é uma bússola, tá tudo aqui, é só ler. É um presente assim tão lindo, a palavra de Deus, que quando você vem fazer um estudo sobre a palavra, quando você vem trazer algo de Deus para a igreja, a Bíblia te traz todo o entendimento. Não precisa dificultar. Está simples aqui, ó. Deus tem prazer em toda a vida por igual. Foi o que eu disse no primeiro tópico. Ninguém é melhor que ninguém. Amém? Deixa eu ver, 4. Coração que traça planos perversos. 1 Coríntios 5:33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Você já viu que diga com quem andas e direi quem tu és? Tem gente que fala, isso aí não é de Deus não, aqui na Bíblia fala o contrário. Tem pessoas assim que pode corromper o caráter por conta de companhia. Sabe por quê, gente? Paulo já falava sobre isso, porque tem pessoas que estão na igreja e ela é igual criança. Ela não pode ser alimentada de carne, de picanha, de sanduíche, igual o Marcos André que faz. Não pode. Porque você não está preparado. Você tem que ser uma comida específica, algo mais leve, uma sopinha, um caldo maravilhoso que as meninas às vezes fazem ali. Sabe por quê? Porque aqui está falando o seguinte, ó. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas,
pois as más companhias corrompem o bom caráter. Procure andar com pessoas que te impulsionem. Em qualquer área da sua vida. Isso serve para qualquer área. Procure andar com pessoas que vão acrescentar algo para a sua vida bom, algo de bem, algo de Deus, algo que vá acrescentar para a sua caminhada. Sabe por quê, gente? A gente vai sim atrás daquelas pessoas que precisam de Deus, para trazer para a igreja, para receber esse alimento, para que também possam fazer o mesmo por outras pessoas. Concordam comigo? Agora adianta eu, Marcos André, com a vida que eu levo hoje, eu querer voltar lá para trás, querer andar com os meus amigos solteiros? Tem como um homem casado andar com amigos solteiros? Eu vou dar um exemplo. Esse é um exemplo bom. Quando eu entendi a palavra de Deus, quando Deus me chamou de volta, eu larguei, gente, não tem como. Eu chamo, eu convido, eu falo, mas eu não vou andar com eles. Não vou, não tem como. Sabe por quê? A minha caminhada para o céu, ela não pode ter distrações. E muitas das vezes algumas companhias só servem de distração. Amém? Tirem as distrações da sua vida. Seja como uma seta, para o alvo. Seja como uma seta impulsionando. Seja como uma seta que procura sempre estar em Cristo. Sempre a vida de Deus. Sempre o caminho de Deus. Nós não perdemos um segundo da nossa vida andando com pessoas que são da parte de Deus. Amém? Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Fechar com chave de ouro, não é verdade? O que ele está te falando? Vai para o bom, vai para o certo. Não é? Eu hoje entendo demais quando a minha mãe e meu pai falava para mim, não faz isso. Porque hoje eu tento dar os mesmos conselhos para minha filha. Esse caminho não dá certo. Lá na frente vai acabar dando errado. Ei, dá vontade de dar aquela sacudida, né, gente? A gente já passou por isso. Você não quer que nós, quem a gente ama, não passe por alguns dissabores que a vida vai trazer. Porque o caminho tortuoso é isso. Se você anda num caminho tortuoso, lá na frente você vai ter o dissabor. Não é verdade? E a gente quer poupar. Assim como a gente quer poupar os nossos filhos, a gente quer poupar também pessoas que estão na caminhada de Cristo. Quando você vê um líder seu de ministério, fala para você, vamos por outro caminho, vamos tentar de outra forma, não é porque quer ser o mal, não. Pelo contrário. Não tem coisa mais bonita do que ver a dedicação do pastor Abdei para com nós do louvor, para com o tratar da igreja. Não é verdade? É uma coisa que impulsiona, é uma coisa que motiva. E é uma coisa que me traz vergonha. Porque eu fico assim, nossa, o Bida trabalha demais e eu faço tão pouco. Vocês já sentiram assim? Alguém já sentiu assim aqui na igreja? Fala assim, eu estou vendo que o pastor Bidei está se desdobrando, eu estou aqui bem a boca. E quando me convidaram para pregar, eu não queria. Mas eu entendi que se eu continuar correndo dos planos de Deus para a minha vida, eu vou atrasar algo que Deus tem para a minha vida. E eu não quero atrasar nada que vem da parte de Deus. Pelo contrário, eu quero sempre posicionando alguém para também sempre posicionar alguém para estar aqui. A gente não quer 10 pregadores, vida? A gente quer 10 músicos, 20 músicos, lógico que quer. Nunca que a gente quer atrasar a vida de ninguém. Então coloque isso no seu coração como igreja. Amém? Pés que apressam para fazer o mal. Romanos 13:16. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participamos de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando forma de satisfazer seus desejos pecaminosos. Gente, isso aqui é muito forte e é muito assim para quem está tentando mesmo ter uma vida em Cristo.
Sabe por quê? É uma dificuldade que eu tive muito e ainda tenho, não vou negar para os irmãos. É uma dificuldade muito grande para quem já passou pelo mundo, quem viveu as coisas do mundo. E o diabo, ele sabe como que ele tenta tirar você do foco. Ele sabe, ele é estrategista, ele melhor que ninguém sabe disso. E quando eu saí do mundo, acho que 6 anos atrás, eu falei assim, não, chega, que eu vim para essa igreja numa sexta, num culto de oração, e que Deus falou comigo e mudou a minha vida, eu pensei que minha caminhada ia ser muito difícil para largar as drogas. Eu pensei que ia ser absurdo, eu pensei que ia ser uma coisa descomunal. E nunca foi. Porque eu gostava muito de fumar maconha, eu gostava muito, era uma coisa que eu pensei que eu ia ficar velho. Eu cansei de falar isso para as pessoas que estavam comigo. Eu nunca vou largar a maconha, eu vou ficar aquele velhinho sentado na cadeira fumando maconha. Mas Deus já tinha outros planos para mim. Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje à noite falando com vocês. Mas amém por isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu achava muito que eu ia sofrer para largar a maconha. Porque eu fumava uns 8 cigarros por dia de maconha. E quando eu vim para a igreja, que eu falei, eu não fumo mais, eu peguei tudo que eu tinha uma vasilha assim, tinha a droga, tinha o papelzinho, tinha tudo para fazer a maconha. E eu cheguei e entreguei para o meu pai. Falei, pai, tá aqui, ó. A partir de hoje eu nunca mais uso isso aqui. Amém. Eu consegui ainda trazer um orgulho para o meu pai, certeza. E quando ele pega aquilo ali, ele falou, pode deixar, filho. E ele deve ter dado o jeito dele, com certeza, né? E eu pensei, nossa, e agora? Eu falei que eu nunca mais vou fumar, e agora? E eu não tive um dia que eu pensei em fumar, gente. Eu via gente fumando, eu sentia o cheiro, e pelo contrário, aquilo me traz, nossa. Mas a questão da sexualidade começou a bater de uma forma tão grande, aquele desejo da prática pecaminosa, aquele trem de não servir a Deus como é com o nosso corpo. E isso começou a bater tão forte, e até hoje eu sofro muito com isso. O diabo é sagaz. Ele sabia que ele tentou pela droga, falou assim, aqui não tem vez. Então eu vou por outra estratégia. Mas é uma luta todo dia. E nunca vai deixar de ser. Eu quero falar para vocês. Quando você escolhe servir a Deus, não vai ser mar de rosa. Algo na sua vida vai ser uma luta todo dia. E cada um de nós aqui sabe qual que é. Eu sei qual que é a minha luta. A irmã de Leão sabe qual que é a dela. A pastora Edna sabe a dela. Pastor Silvio. Pif, Dan, Cláudia, Jove, e aí por aí vai. Você, quando está só com você, você sabe qual que é a sua dificuldade. Onde pega. Mas é aí onde Paulo fala, revista-se da armadura de Deus. Porque quando vier o Dan me falou uma coisa que eu achei incrível, assim, para quem já usou drogas pesadas, fala que o cientista fala, os médicos falam que se você resistir aqueles primeiros 33 minutos ali, que é aquela intensidade e tal. Então é assim, gente, a gente vai se armando de estratégias para que Deus possa trabalhar na sua vida e o Espírito Santo de uma forma que você vai se revestir. Quando você estiver revestido, não quer dizer que acabou a guerra, não. Acabou a imoralidade sexual, vai vir outra coisa. Vai surgindo novas etapas. A língua, lembra que a gente falou sobre a língua? Um dos piores pecados do crente hoje, nesse século, é a língua. E todo mundo sabe disso. O crente tem a linguinha afiada. É tão rapidozinha a língua do crente assim, não é verdade? E isso é um tipo de dificuldade que a gente tem. Mas Deus vai trabalhar no coração de cada um. Amém? Glória a Deus. Provérbios 11:19. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Isso é sério. Então, vamos colocar Deus no controle, porque quando você é justo, você gera vida, você gera expectativas em outras pessoas. Mas quando você, aqui fala, é perverso, encontra a morte. Então, cuidado com quem você se apressa. Porque pode te trazer duas situações. Quando você se apressa, pode trazer vida, apressado para fazer as coisas de Deus, apressado para buscar os caminhos de Deus, mas também pode trazer a morte. Tá bom? Vamos vigiar, irmãos. Não é fácil. 6.
Olha o que ele fala no texto. Testemunha falsa que espalha mentira. Ela é um quê? Uma testemunha. Ou seja, ela viu alguma coisa que aconteceu, não é verdade? Porque se é testemunha, alguma coisa você viu. Aí fala assim, testemunha falsa que espalha mentira. Ou seja, você está sendo testemunha de alguma coisa que você sabe o que aconteceu, mas você está sendo falso. É 2 vezes perigoso. Testemunha falsa que espalha mentira. São 2 péssimas qualidades que muita gente tem. Ser falso e mentiroso. Você testemunhou as verdades. Muita gente às vezes sabe a verdade, mas fala a mentira. Não dá para entender. Uma pessoa que se diz salva, uma pessoa que se diz cristã. Será possível dentro da igreja acontecer isso? Não, dentro da igreja não. Mas aqui fala o seguinte, ó. Provérbios 25:18. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la como uma flecha afiada. Ou seja, a mentira ela tem um poder de ferir como se fosse fisicamente, não é verdade? Gente, vocês não é crente não, já viu essa expressão? Misericórdia, sou crente lavado e remido com o sangue do Senhor. Eu creio que na nossa igreja não tem assim. O que eu estou trazendo essa palavra é para que a gente possa ter a sabedoria, porque quando passarmos pela situação, nós estamos revestidos de toda a glória, de todo o poder, de toda a armadura que vem do Pai. Eu creio que nessa igreja já tem crentes maduros. Eu creio que nessa igreja tem pessoas que estão preparadas, mais que preparadas, para discipular pessoas. Amém? Glória a Deus. E em Provérbios também fala, continua em Provérbios 4:24. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Aqui ele continua falando, evite. Tem coisa que dá para evitar, gente. Tem coisa que dá para você deixar para lá, não é verdade? A gente viu já muito isso no passado. Eu vou te falar uma coisa. Quando você tem o poder de se esquivar de algo que lá na frente vai te trazer uma dor de cabeça, faça isso. Não é verdade? Se você passa todo dia por uma rua que você sabe que tem buraco, você tem um carro, você quer estragar seu carro, você não vai passar por ali, nem que você perca quilômetros, você dá uma volta para não passar numa estrada ruim. E o caminho de Deus é assim também, como uma estrada. Todos os dias nós estamos andando nessa estrada, todos os dias. Você conhece ela de cor e salteada. Você vem para a igreja, você é discipulado. Você não tem mais desculpa. Igual foi dito aqui hoje de manhã. Nós não somos mais crentes meninos. Nós não somos mais meninos da fé. Passamos já desse tempo de ser crianças na fé. Nós já somos adultos, pessoas que podem comer sim uma carne, podem sim comer uma feijoada, porque a gente está preparado para o que der e vier. Amém? Vocês são mais que preparados, porque uma igreja que tem palavra como centro, igual a gente está buscando, a gente está pronto. Eu creio que a gente está pronto. Só basta querer. Amém? Agora vem uma coisa maravilhosa. Pedro vai falar assim para a gente. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Que lindo, Pedro. Obrigado, Pedro. Sabe quem está falando isso aqui? É um cara que cortava a orelha dos outros. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Olha o que Deus faz com um homem bruto, um homem ogro. Aí tem mulher que pensa assim, nossa, meu marido é tão ogro, ele não vai mudar. Ele vai mudar sim. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher sábia e você vai edificar a sua casa. Quem pode contra uma mulher sábia, gente? Eu vejo como a mulher é uma coisa maravilhosa de Deus. O quanto vocês se desdobram. O quanto vocês conseguem fazer tudo. Enquanto a gente foca numa coisa só. As mulheres estão ali se desdobrando. E essa igreja cresce muito por conta de mulheres como vocês. Eu vejo o culto de mulheres. Tanto que vocês são maravilhosos. E Deus vai fazer grandes coisas através de vocês. Amém? Então, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Ame
sinceramente. Traga sinceridade de amor para a sua vida. Amém? E para fechar, a gente falou de 6 pecados que Deus odeia. Vocês estão me acompanhando legal? Agora esse 7º, ele abomina. Aí você pensa, nossa, é uma coisa absurda. Deus, nossa, deve ser um pecado, que nem dizem, cabuloso. Não. Sabe qual que é? Provocar discórdia entre irmãos. Gente, hoje aqui a gente vai ser alimentado mesmo por uma feijoadinha bem gostosa, porque se tem um tópico que a igreja sofre, nós já somos adultos aqui, não vou esconder de ninguém. Se tem uma coisa que a igreja sofre, é com discórdia. Não é verdade? Sabe por quê? Com a igreja unida, meu irmão, com a igreja motivada, não tem para ninguém. Não tem capeta do inferno, não tem, o governo está mantendo, não tem. Sabe por que nossa igreja é lavada, remida com o sangue de Deus, e Deus está no comando de tudo? Eu creio que Deus está no comando da sua vida, e que a partir dessa palavra de hoje, você vai pôr em prática todos esses 7, e não vamos passar por isso, pelo contrário, vamos ter amor para com o próximo, vamos olhar de outra forma para com o próximo, não é verdade? E aqui fala aqui, ó, a língua, Provérbios 18, 21, a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Ou seja, olha lá, hein? Vai falar mesmo do irmão? Você vai colher a consequência lá na frente. Aí depois vem falar aqui, não sei o que está acontecendo. Eu faço de tudo, eu corro, mas minha vida não anda. Que será? Porque eu não dou dízimo? Não, eu estou dando dízimo, mas não. Você está colhendo o que você plantou. A sua linguinha falou ali durante a semana toda e você pensou que ia passar despercebido. Mas tem alguém que está com você 24 horas. Tem alguém que sabe do seu coração melhor que ninguém. E não passará. Põe isso hoje na sua vida. Vamos buscar as coisas de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também cobra. Porque todo pai não cobra. Você não vê, quando o filho está lá fazendo errado, você não vai cobrar com amor? Deus é igual, nunca vai ser diferente. E está aqui em Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Tem como o pastor Abidei conseguir fazer algo se a gente não estiver unido? Tem como você ter uma família próxima se você não estiver unido? Se o esposo e a mulher não tiverem o mesmo pensamento? Você sabe que filho é terrível. Às vezes a Isabela tenta ganhar nós. O Romulo sabe do que eu estou falando. Você chega ali e fala assim, ela fala assim, pai, eu posso isso? Falei, não. Ela vai tentar o quê? O jeitinho brasileiro. Vou na minha mãe. Mãe, eu quero ir tal para minha amiguinha, posso? Sabe o que a Priscila vai falar? E eu tenho convicção. Você falou com seu pai? Sabe por quê? Porque a gente não é dividido, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem o mesmo pensamento. Criar nossas filhas nos caminhos de Deus, criar sua filha com índole na palavra de Deus. Sabe por quê? Gente, uma casa que fala dois tipos não vai dar certo. Uma igreja que tem 2 pensamentos não vai prosperar. Por isso que a gente está buscando tanto na palavra. Nada que foi dito aqui foi fora da palavra. Eu quero que vocês levem isso. Não tem nada do André aqui. É tudo sobre Deus, é tudo sobre a palavra que renova a cada manhã. Amém? Então põe uma coisa. Tenha a sua casa unida. E eu falo tanto a casa na igreja, que somos nós, quanto a sua casa também. O seu lar. Você é chefe do seu lar. Homem, toma posse disso. Mulher, você é sábia, edifica seu lar. Toma posse disso. Amém? E para terminar, para fechar com chave de ouro. Salmo 141, 3. Assuma o controle do que é digno. O Senhor e guarda seus lábios. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Aqui é você falando para Deus. Assume a minha boca, Senhor.
Seja você primeiro a falar no meu coração, no meu ouvido, antes de eu falar qualquer coisa. Deixe que Deus fale através de Deus. Porque quando a gente fala com a sabedoria de Deus, tudo vai ser verdadeiro, tudo vai ser certo. Não vai ter dois pensamentos, não vai ter duas casas. Amém? Fala comigo, Deus, fale com os meus lábios. Amém? Amanhã, na segunda-feira, qualquer situação que você passar, vai ser Deus falando com seus lábios. Seja com família, seja com filho, seja com patrão, seja na rua. Deus vai falar através de você para alguém. Amém? Eu quero agradecer a vocês por me escutar. Eu sei que foi meio longo, mas é porque essa passagem falou muito ao meu coração. Esse texto de Salomão fez justamente isso. Quando Deus falou para ele, pede o que você quiser, que eu te darei. Ele podia pedir qualquer coisa, mas o que ele pediu? Sabedoria. Então, que você tenha sabedoria ao falar. Que a sua voz seja a voz de Deus. Amém? Provérbios foi dito por uma pessoa sábia, gente. Um dos escritores foi Salomão. Então, eu quero dizer que fiquem de pé. Eu quero chamar o louvor aqui para encerrar com o louvor. E dizer que essa semana Deus vai trazer algo novo para a vida de vocês. Eu não quero falar de prosperidade, eu quero falar que seja algo novo, que você vai falar assim, nossa, eu não esperava isso. Nossa, eu não sabia que isso ia acontecer essa semana. Mas Deus vai trazer algo novo para a vida de vocês essa semana, eu creio nisso. Vai ser ministrado na sua família, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, onde vocês estiverem, Deus vai falar através do lábio de vocês. Amém?